A realidade do pecado na vida humana e a providência de Deus devem sempre estar presentes em nossa mente. A paz do Senhor, bem-vindo ao Foco na Lição. Nesse vídeo falaremos sobre a lição 2, Pecado, uma realidade humana. Ponto 1. O pecado é mais do que um problema. Após o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada com a natureza pecadora e desviada do propósito divino estabelecido para nós. Viver em comunhão com Deus, respeitando as leis divinas e adorando ao Criador. Pecar contra Deus não foi e nem é uma questão simples. O pecado afetou a humanidade de tal maneira que, se Deus não tivesse agido em favor nosso através de sua maravilhosa graça, seríamos incapazes de nos arrepender e ter novamente o direito de viver em comunhão com o Pai. Apesar de nossas ofensas e insensatez, Ele nos aceitou e nos reconciliou primeiro. Ponto 2. As consequências do pecado. Como disse o comentarista da revista, o pecado é como um vírus letal que se espalha por onde passa, resultando em terríveis consequências espirituais, emocionais e até mesmo físicas. Se não for combatido a tempo, a influência do pecado na vida da pessoa será tão grande que causará insensibilidade a respeito daquilo que é certo e errado, levando a inevitável e progressivo afastamento da comunhão com Deus. Quando o pecado entra na vida do homem, ele o leva à degradação moral, ao esvaziamento espiritual e à separação eterna da presença de Deus. O pecado não é brincadeira, tampouco algo que deixou de existir conforme a sociedade foi evoluindo. O que o apóstolo Paulo afirmou há quase 2 milênios permanece verdadeiro nos dias de hoje. O salário do pecado é a morte. Ponto 3. Como libertar-se do pecado? Enquanto estiverem vivos, existirá esperança para aqueles que se encontram longe da aliança com Deus. Para ser livre do senhorio do pecado e alcançar a salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz, o pecador precisa, antes de tudo, reconhecer o sacrifício expiatório de Cristo, aceitando-o como Salvador, arrepender-se de seus pecados, deixando-os para trás e buscar uma vida de santificação, obedecendo à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Mas atenção! Mesmo libertos do poder do pecado, nós ainda somos propensos a pecar, uma vez que a velha natureza humana continua lutando contra a nova natureza. O próprio Jesus Cristo afirmou que a carne é fraca, por isso precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Para fechar, trago uma dinâmica para ser aplicada no início da aula. O link para download do PDF com as instruções vai ficar na descrição do vídeo e na próxima semana falaremos sobre a lição 3, a maravilhosa e inefável graça de Deus. Te espero aqui. Deus te abençoe e boa aula!